Olá, internautas, mais um Soluções Criativas aqui na Jovem Pan Online. Hoje o nosso programa vai falar sobre ousadia. Ousadia que duas mulheres tiveram, duas amigas jovens, bem-sucedidas, alegres, bem casadas, tiveram para abrir e montar um sex shop chique. Estou recebendo as criadoras do Josefine Sex Shop, Cláudia Quintanilha e Cíntia Marcela, as criadoras do Josefine, recém-montado, um sex shop chique. Bem-vindas ao meu programa. Obrigada. Meninas, eu confesso que dei muita risada quando, um sex shop moderno, chique. Cláudia, fisioterapeuta, Cíntia, psicóloga. Eu falei, gente, Freud explica o que essas duas inventaram. Não é? É, realmente foi uma ideia que a gente teve procurando. A gente queria montar uma segunda clínica no bairro onde a gente mora. E caminhando, procurando um espaço para essa segunda clínica, num exato momento, a gente parou e a Cíntia virou para mim e falou assim, na realidade eu penso em montar alguma outra coisa. Eu falei, ótimo, eu também sempre pensei no quê? Que tal um sex shop diferente? Eu falei, tô super dentro. E a partir daquele momento a gente começou, naquele exato momento a gente parada na calçada, a gente mudou o foco e ao invés da clínica a gente começou a procurar um espaço para montar esse sex shop. E aí eu fico imaginando vocês chegando em casa e falando para os maridos, querido, cheguei e tenho uma ótima ideia, ao invés de uma segunda clínica, que tal resolvemos um sex shop? Qual foi a reação do marido, Cíntia? Ele adorou. Ele adorou. Uau. Ele adorou. Ele é comerciante também. E ele adorou a ideia, ele falou, olha, você tem tudo para dar certo. Aí eu falei que era com a Cláudia, ele falou, olha, vocês duas têm tudo para dar certo, porque de certa forma vocês conhecem muito bem o corpo, o funcionamento da mente da pessoa que vai procurar essa loja, então não tem por que dar errado. Vocês têm bom gosto, vocês têm tudo na mão, então vai em frente. Foi super legal. Porque o que eu achei muito legal, porque geralmente os sex shops, pelo menos os do Brasil, eles são um pouco vulgares. Justamente. E essa vulgaridade dessas lojas não atraem. Não atraem pessoas de um pouco de um melhor nível, vamos chamar assim. Não só não atrai, como a gente depois pesquisando, porque a gente ficou quase um ano pesquisando a respeito. E a gente percebeu que as mulheres, elas tinham muita curiosidade com relação ao sex shop, mas muitas, 90% até, não tinham coragem de entrar. Exatamente, por ser na rua, por ser exposto, ou aquelas que entravam se sentiam constrangidas com o que elas encontravam lá dentro. Até pelo atendimento, muitas dessas lojas, elas têm um atendimento voltado mais para o público masculino do que para o público feminino. Embora o interessante seja que, na realidade, os produtos, a grande maioria é voltado para o público feminino, tem pouca coisa para o público masculino. Então, a gente parou e falou, poxa, tem alguma coisa errada aí, né? Tirando as queixas de dentro dos consultórios, sim, que a gente ouvia dos pacientes, enfim. Então, a gente falou, não, vamos mudar isso. Então, realmente é uma constatação. Então, os produtos são produtos para mulheres, sim, e o atendimento é quase sempre voltado para homens. Sim. Geralmente são pessoas jovenzinhas que atendem? A faixa etária muda bastante. E assim, o interessante é que não são pessoas preparadas para atender a demanda. Então, o cliente chega e a pessoa que vai te atender, ela não sabe explicar o produto, ela tem vergonha de falar sobre sexo, ela tem vergonha de falar aonde você vai usar o produto, como que você vai usar, qual é a sensação esperada com o uso daquele produto. Então, a gente tem que ter um começo, um meio e um fim para explicar sobre cada produto que tem na loja. E as pessoas ficam muito constrangidas em falar sobre sexo. E a gente brinca que tem que ser receita de bolo. Olha, você vai usar isso, vai fazer isso, vai acontecer aquilo. E o que eu achei legal é que a gente, começando a explicar, como a gente tem um lado técnico, né, da formação,
Então a gente consegue falar tecnicamente o que aquele produto vai estar fazendo no corpo. Sim. Então isso traz uma segurança para a mulher e um entendimento até. Então por que eu vou usar esse gelzinho e não aquele? Porque esse vai ocorrer isso e aquilo dentro do seu corpo, foi testado, é assim que funciona, teu corpo vai reagir de tal maneira. Então as mulheres, quando entram na loja, elas saem falando, nossa, vocês deram uma aula, explicaram tudo que a gente sempre teve curiosidade para saber, e isso é muito legal, porque a gente usa realmente aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Você tem 2 filhos e você, Cíntia, 3 filhos. Então os maridos toparam. Toparam. Super. O Marcelo achou que eu tava de piada. Né? O seu marido achou, não, uma pegadinha. Ele falou, tá bom, Cláudia, mas e aí? Acharam a clínica? Eu falei, não, você não tá entendendo. O seu marido trabalha com o quê? Ele é fisioterapeuta também. Ele é fisioterapeuta também. Mas daí, depois ele entrou na onda. Nossa, ele adorou. Ele ajudou bastante, o marido da Cíntia também. E as mães, os pais, o que acharam? Minha mãe realmente achou que eu tava contando uma piada. E eu comentei, ela falou, foi na inauguração? Ela ajudou. Ela foi uma grande colaboradora da loja. Então depois do susto... As duas famílias abraçaram a ideia junto com a gente quando elas viram a nossa proposta, que era uma proposta muito séria. Sim. Né? Porque é um trabalho que a gente está fazendo com as mulheres muito bacana. Claro. Porque são mulheres de classe média que muitas vezes não têm conhecimento do próprio corpo. Esse desconhecimento do corpo, eu acho que é uma constante, é uma realidade. Não é só a classe média, de jeito nenhum. E nem faixa etária. É isso que eu ia falar, não é só mulheres mais velhas. Não. Inclusive me surpreendeu muito, porque eu acredito que as meninas até os 30 anos hoje, elas já tem uma cabeça diferente, já tem um contato diferente com o corpo, uma ideia diferente de relacionamento. Agora, a partir dos 30, acaba ficando uma coisa só para cima, porque a gente fez palestra, inclusive com uma mulherada de 33, 34 anos, com 20 mulheres e uma tinha entrado no sex shop na vida dela. Então, os produtos que a gente mostrou realmente foram surpresa. Então é muito interessante, ao passo que entram às vezes senhoras que já frequentaram outros lugares com esse pensamento e tudo mais, e que hoje frequentam, que hoje usam os aparelhos, usam os géis, etc. e tal, de 60 e poucos anos, 70 anos, a gente teve uma cliente de 70 anos. Vendemos um vibrador para uma senhora de 70 anos, foi muito legal, eu quero muito conhecê-la. Exatamente. Então, vocês estão aproveitando, né, para colocar os trabalhos de vocês em prática. Justamente. Né? Fora da clínica, né, na prática. É muito legal. A educação sexual no Brasil, então, ainda não existe. Praticamente inexistente. E ela é um pouco limitante, né? Porque a gente tem uma cultura ainda muito machista. Né? Onde a mulher que realmente se propõe a ter prazer, ela é taxada de vulgar. Né? E existe esse lance do vulgar também, né? Que é tênue essa linha entre o sensual e o vulgar. Então as mulheres também não entendem direito até onde ir para ser o sensual e não chegar no vulgar. Então isso também é um trabalho que a gente está fazendo, até mesmo com os produtos que a gente tem lá, são produtos que trabalham a sensualidade, o erotismo e não a vulgaridade, o sexo em si. Então, realmente, eu acho que isso tem uma grande influência, né? Tem. Buscar o prazer. Então, é vergonhoso, né? O prazer, buscar o prazer, a gente... Para a sociedade ainda é. Ainda é? Ainda é. Que coisa, não?